Eu tenho certeza que tu já tentou validar uma operação e escalar ela e acabou não conseguindo. Tô certo ou tô errado? Vender muitos conseguem, mas e entrar em escala? E mais, e depois de entrar em escala, você consegue manter a escala? Aí que tá o jogo. É aí que tem algo que diferencia o carinha que só fica testando o resto da vida e o cara que testa, valida e escala e consegue replicar esse processo. E é exatamente isso que eu vou estar te falando aqui. Porque eu já estive nos dois cenários. Eu já fui o cara que testou pra caramba, acertava, mas nunca entrava em escala. Hoje eu sou o cara que consegue acertar, escalar e replicar esse processo várias e várias vezes. É fácil acertar e é fácil escalar para mim hoje, porque eu tenho processo. E o que eu observo hoje? Hoje eu observo o seguinte, a maioria do pessoal não sabe certo o que tem que ser feito. Não tem um passo após outro passo, o caminho. E é impressionante, porque a gente está na era da informação, é muito fácil conseguir informação hoje. A gente consegue informação em todo lugar, mas o que eu vejo é que acaba que é tanta informação que a galera trava. E o que me diferencia hoje? O que eu vejo que mudou para eu parar de ser o cara que testava muito, acertava, mas não escalava, para ser o cara que acerta, escala e consegue repetir? Principalmente é o processo claro. Eu sei exatamente o que fazer, eu sei exatamente o que funciona, eu sei exatamente o que fazer com o que funciona, e eu sei exatamente o que fazer depois que eu peguei algo que eu sei que funciona e não está funcionando. Mas, Rael, como é que você sabe que funciona, mas não está funcionando? Porque não é assim, não é pegar, play. Pegou uma oferta escalada, deu play, pronto, tô rico, vai vender. Não é assim. Quando você pega uma oferta que já está escalada, a sua chance de acertar é infinitamente maior, mas tem alguns detalhes que mudam isso. Por exemplo, qual que é meu processo hoje? Quando eu pego uma oferta, a primeira coisa que você tem que saber é qual oferta você tem que pegar. Já sabe qual oferta você tem que pegar? Agora você tem que saber o que fazer com ela. No meu caso, eu adapto essa VSL, eu trabalho com VSL hoje, eu adapto isso para um infoproduto. Então eu pego uma VSL de nutracêutico que já está sendo escalada e adapto ela para entregar um infoproduto. E na maioria das vezes eu acerto. Dificilmente, muito dificilmente eu erro. Nem lembro a última vez que eu errei uma VSL dessa. Porque para mim hoje é muito fácil. Porque eu sei exatamente o que mexer nessa VSL. O que fazer para ela me gerar resultado. E aí entra outro ponto. Beleza. Peguei a VSL do tipo de produto que eu sei que funciona. Adaptei ela. Já adaptei da forma correta. Agora eu vou testar. Aí entra outra fase. Você tem que testar agora, tá? E depois dessa fase eu vou te contar mais uma, que é o quê? A fase da escala, a fase da constância. Ali você tem que aprender a manter isso no ar funcionando. Beleza, vamos lá. Tá tudo pronto, eu vou testar. Primeira coisa, eu tenho que testar no mínimo 10 criativos antes de desistir dessa oferta. Se eu testei 10 criativos e não virou, eu largo mão dessa oferta, tá? Não vou insistir. A oferta que é boa, ela vende com menos de 10 criativos, tá? Geralmente é assim, geralmente na primeira leva eu já acerto alguns criativos ali e já consigo ir para a próxima fase, que é uma pré-escala ali, depois escala. E isso isso só vale a pena, só vale contar que você testou 10 criativos se você realmente sabe fazer um criativo que presta. Não adianta também fazer qualquer merda e aí fala, não, a operação não funciona, mas seus criativos estão uma merda. E como que você contorna isso? É pegando criativos que já existem, já estão escalados. Como, Israel? Como que eu acho? Swipe, paga, ó, tira o escorpião do bolso, paga um swipe, um bom swipe, tá? Eu vou deixar o link de um do que eu indico aqui, que é o Swipe Offers, tá aqui abaixo. Cara, você vai entrar lá, vai ter a oferta validada, vai ter os criativos dessa oferta que mais estão pegando views. O que eu faço? Eu pego esses criativos, eu vou baixar e fazer alguma alteração. Pode ser os criativos da própria oferta do Nutra, que eu já peguei, que é a mesma expert que a gente vai usar, como pode ser de outras ofertas também. Você pode pegar outros criativos de outras ofertas e adaptar isso. Trocar o expert, pega o seu expert, clona ele e altera isso dentro do criativo, tá? Aí você tem um criativo que já funciona, só que com outro expert. Você pode pegar a própria copy desse criativo, a estrutura, pega lá, extrai a copy dele, o texto, joga no GPT, no cloud e pede o seguinte: eu quero que você descreva para mim qual que é essa estrutura, me explique como funciona essa estrutura do criativo. Ele vai fazer. Aí você entende aquele criativo. Entendeu? Você consegue replicar. Você pega a mesma copy e onde fala lá, aqui ele usa um gancho pegando na dor. Ele fala, se você tá triste porque não sei lá o que, não consegue tal coisa. Aí você vai lá e usa isso, mesma coisa. Aí aqui ele usa um depoimento, antes e depois, bota um antes e depois, só que outro. E você pode fazer um criativo do zero ou você pode editar em cima do que já está funcionando. Você baixou, você pode editar em cima daquele.
onde aparece algum, principalmente se o criativo for da mesma oferta que você pegou para modelar ali. Porque apesar de ser Nutra, o criativo vai funcionar. Vai funcionar. Por exemplo, truque da gelatina. Tá bem alto em emagrecimento. Eu consigo pegar um criativo que está funcionando em Nutra e usar ele do jeito que ele tá. Só que eu não faço isso, só baixo isso porque não funciona tão bem. Então eu pego ele e faço algumas alterações. No começo tem lá um hook, alguns segundos mostrando uma receita. Eu vou usar a mesma coisa, uma receita, só que outra. Eu pego outro take, acha no TikTok, em qualquer lugar da internet você acha. Pega esse take e substitui ali no começo. Depois, passa ali, entra a expert falando, fala, depois aparece um depoimento. O que eu faço? Eu altero aquele depoimento. Boto o mesmo tipo de depoimento, só que de outra pessoa. E essas alterações já são bastante, na maioria das vezes, para eu escalar. Então, eu me baseio no que já funciona. Esse é um princípio básico do marketing. Você quer acertar, se baseie no que já funciona. Você não tem que ter ideia, você não tem que ser o pica da edição, da copy. Você tem que replicar o que já funciona. É só o que você tem que fazer, beleza? Só isso. Feito isso, validou, próxima fase, o que é? Aí entra a fase do quê? A partir do momento que você tem algo validado, você vai testar esses criativos validados em estruturas diferentes e contas diferentes. Então você pegou aquilo ali, vai subir o criativo em diversas estruturas para testar a estrutura. CBO 111, CBO 131, CBO 151, ABO 111. Testou, viu qual estrutura está te trazendo mais vendas, a gente vai focar mais nela a partir de agora, tá? Futuramente vamos continuar testando estrutura, só que nesse momento a gente vai testar mais vai rodar mais nessa estrutura que a gente já viu que funciona, tá? Bom, achamos a estrutura, agora a gente vai achar a melhor conta de anúncio. Eu pego aquele criativo melhor, aquela melhor estrutura e vou jogar ele em várias contas diferentes. Validei a melhor conta, começo a focar ali. Dessa forma, você consegue extrair o máximo. É obrigatório fazer todos esses testes? Não é, só que entenda o seguinte: você pode não estar conseguindo escalar porque você não faz esses detalhes, não testa esses detalhes. Cara, às vezes é uma conta que não está funcionando direito, você insiste naquela conta que está ruim. Ou às vezes você fez um criativo porque achou que funciona, quis pegar toda uma copy, modelar aquela copy, muda isso, muda aquilo, altera isso, muda. Cara, faz o que já funciona, baixa o criativo, edita em cima dele, muda essas coisinhas que eu te falei, replica o que já funciona. Feito isso, você vai acertar, muito mais fácil. Acertou a estrutura, achou melhor conta de anúncio, a gente vai para a fase da escala. Como que a gente mantém uma escala? Primeira coisa, replicando a estrutura que já funciona. Hoje em dia, o que está funcionando muito é várias contas de anúncio e vários criativos. Hoje, eu não subo tanto mais o orçamento das minhas campanhas. Antes sim. E nem fico alterando todo dia, pá, sobe na lua, desce. Eu mantenho mais uma constância e eu gosto de escalar com volume de criativos. A partir do momento que eu sei que está funcionando, já achei melhor conta, melhor estrutura de campanha, VSL está convertendo, tá legal, beleza? Inclusive a VSL, eu gosto que converta mais de 2%, tá? Funciona com menos de 2%? Tranquilo, funciona. Só que mais de 2% você vai ter uma margem muito melhor de conversão ali, né, na VSL. Beleza, Israel. Qual que é a próxima fase? Agora é volume. Você tem que ter volume de criativo. Você consegue subir 10 criativos no dia? Suba 10 criativos no dia. Você vai acertar muito mais, você vai manter uma constância de lucro muito maior. Porque se você depende só de um, vai ter um dia que aquele criativo tá ruim. Ou o dia que o Facebook tá ruim, não vendeu, ponto, acabou. E aí? Você se torou. Quando você tem vários criativos, você consegue dar uma amenizada nisso aí. Vários criativos rodando ao mesmo tempo é uma ótima forma de escala. Você não precisa aumentar muito o orçamento, você pode aumentar o volume de criativos. Tá? Por exemplo, eu gosto de rodar com um ticket na campanha, ticket no front. Tô com um ticket lá, vamos supor, $39, R$200 na campanha. Beleza. O que eu faço? De vez eu botar essa campanha com R$1.000, eu vou fazer o seguinte, eu solto mais 5 criativos com 200. Vai dar R$1.000, entendeu? É uma forma de escalar, mais criativos, sem agressivar tanto, sem perder tanto a margem. Então, nem todo criativo vai aguentar a pressão de tráfego que você coloca nele. O que acontece? Se você pega diversos criativos, você escala muito mais fácil, com muito mais margem, com muito mais tranquilidade. Volume de criativo é a chave para manter uma escala, tá? Primeiro ponto, volume de criativo. Segundo ponto, teste de lead, que é o início da VSL. Procura diversas VSLs do mesmo nicho, acha o início, recorta aquilo lá e bota no início da tua VSL, já era. E aí faz o teste AB no VTurbo, pega lá pelo menos 3, sobe teste AB no VTurbo, mete tráfego e vê lá qual converte mais. Roda aí pelo menos umas, no mínimo, tá? Tô falando sem escala, umas 5 vendas cada uma, tá? Já dá para identificar. Umas 20 vendas, 30 vendas no total, vamos botar assim, para ter uma métrica mais precisa.
teve aí umas 20 vendas no total, a gente já tem uma clareza ali, qual VSL está convertendo mais, qual lead, né? Então a gente pega aquela lead e foca naquela ali, tá? Aí dessa forma, você oxigenando com criativo, oxigenando com lead nova, você vai manter uma frequência de escala, você vai conseguir escalar, tá certo? Ainda mais se você, com volume de lead, com volume de criativo, você testa conta toda semana, joga numa continha diferente, joga numa BM diferente, testa uma estrutura diferente, você nunca vai parar de performar, tá certo? Você sempre vai performar, porque você achou o processo. Então são esses detalhes. E o que a maioria faz? A maioria faz o seguinte: a maioria vai pegar uma VSL, clona ela, sobe ali, testa ali 5 criativos, não funcionou? Tchau, vai para outra. Cara, mas tem vários detalhes desse processo que podem destravar a operação. E é isso que às vezes está te travando. Você não consegue escalar porque você não está dando atenção nos devidos processos. Então, eu passei aqui algumas desses processos que são fundamentais para você conseguir chegar ali do teste até uma escala e, principalmente, manter a constância na escala. Fechou? Gostou? Se inscreve aqui no canal, me chama lá no Instagram, troca uma ideia comigo e nós estamos juntos. Valeu?